Olá, amigos! Vamos dar início a mais um dia de estudos. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez aqui juntos para darmos prosseguimento ao nosso estudo, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, a nossa casa, que eu tenho um convite especial para fazer para vocês, que agora, no mês de agosto, está completando 115 anos de existência. Então, a partir da próxima segunda-feira, todas as segundas-feiras do mês de agosto, as doutrinárias serão para celebrar o aniversário da nossa casa, celebrar os 115 anos de existência da Escola Espírita Francisco Xavier. Quem estiver passando por perto, vem celebrar com a gente, será um prazer conhecê-los. E na quarta-feira, aqui nesse formato, no canal, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos aqui nesse formato, mas também de forma presencial na nossa casa, que quem estiver passando por perto venha conhecer o grupo e estudar com a gente. Então vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita ou dos Espíritos e no capítulo 8º, que trata do tema Emancipação da Alma. Na semana anterior, nós alcançamos a pergunta 429 e hoje nós vamos dar prosseguimento à pergunta número 430 do item sonambulismo, um item que desperta muito interesse, que alguém sempre já ouviu falar, de um parente, de um amigo que é sonâmbulo, que levanta, que fala, que abre geladeira, que vai para a rua. Então vamos ver o que é que Kardec perguntou aos espíritos sobre esse tema e qual foi a resposta dos espíritos. Quem está chegando aqui agora vai nos vídeos anteriores para ver o que é que a gente já viu até aqui sobre sonambulismo e hoje vamos dar prosseguimento com a pergunta número 430. E eu sempre lembro aqui a vocês que a tradução que eu leio aqui com vocês é a de Sandra Kepler com a introdução de Hermínio de Miranda, que eu amo. Então, é o Livro dos Espíritos, tradução de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, esse escriba, esse ser maravilhoso que dedicou a vida a escrever sobre o Espiritismo, sobre a doutrina, com muita pesquisa para nos auxiliar. Então, um ser que eu amo muito e que eu sempre estou repetindo aqui, que é a tradução de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, que eu amo. Então, vamos lá? Pergunta 430 do item sonambulismo. Visto que a clarividência do sonâmbulo é de sua alma ou de seu espírito, por que não vê tudo e por que se engana tantas vezes? Porque na pergunta anterior, Kardec diz como é que o espírito, como é que o sonâmbulo pode ver através de corpos opacos, através de parede, porta, os espíritos responderam, porque é a alma que vê, é o espírito que vê. Então, continuando, Kardec vai dizer, então, essa clarividência do sonâmbulo é de sua alma ou de seu espírito, quer dizer, não é de sua alma ou de seu espírito, que a gente não tem alma, nós somos alma, somos alma enquanto espírito encarnada, somos espíritos. Então, Kardec quer dizer, então essa clarividência que a gente tem no momento do sonambulismo é o espírito, a alma, que vê, que tem essa clarividência. Então, por que não vê tudo? E por que às vezes se engana, diz coisas que estão equivocadas? Já que é o espírito que está vendo. O espírito não vê, não tem a capacidade de ver mais, de alcançar mais coisas. Seria isso que Kardec está questionando. Resposta dos espíritos. Primeiramente, não é dado aos espíritos imperfeitos tudo ver e tudo conhecer. Nós estamos em aprendizado, né? Então não significa porque é espírito que já tem consciência plena, que já está elevado,
Depende da condição do espírito. Então, não é dado aos espíritos imperfeitos, condições que nós estamos, grande maioria, né? Terceira ordem. Isso mesmo, terceira ordem, espíritos imperfeitos. Então, tudo não é dado ver nem conhecer. Eles participam ainda de seus erros e de seus preconceitos. Além disso, quando estão ligados à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus deu essa faculdade ao homem com uma finalidade útil e séria, e não para que ele aprenda aquilo que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. Então, não é porque a gente, no estado de sonambulismo, tem uma emancipação da alma melhor. A gente tem acesso a algumas faculdades nossas que a gente vai poder saber de tudo e ver tudo. Vai ter o limite do nosso processo, vai ter o limite do nosso aprendizado, vai ter o limite até onde nós já conquistamos enquanto espírito. O que é nosso, a nossa condição, sempre vai ser o limitador. Não é porque está na dimensão espiritual, porque o sonâmbulo está transitando lá também e usando o corpo físico, que a gente tudo vai ter acesso, tudo vai saber. Então, não é dado a conhecer tudo aos espíritos imperfeitos. Ainda, ele participa ainda de seus erros e seus preconceitos. Então, tem a ver com o lugar, enquanto espírito, aonde eu ainda estou. Quais são as inabilidades, preconceitos, equívocos que eu já transformei. Aquelas que eu ainda não transformei, eu, como espírito, vou estar utilizando dessas inabilidades para aprender o que está se passando. E, além disso, os espíritos ainda reforçam não esquecer que nós estamos ligados a um corpo físico que é um limitador das nossas faculdades. A gente ainda, embora haja essa capacidade da gente mover até o corpo nesse momento, mas nós temos o corpo físico como um limitador das faculdades do espírito. Porque só o corpo limita, o corpo contém, e não é toda a plenitude da faculdade do espírito que com esse corpo físico que nós ainda temos, na qualidade de espíritos imperfeitos, que nós vamos utilizar todas as faculdades do espírito. Então, isso é como se fosse uma contenção, um limitador. Por isso que os sonâmbulos, mesmo que tenham acesso a determinadas condições, tudo não vai poder ser dito, tudo não vai poder ser revelado. Vai ter um limitador, vai ter uma certa borda para que aquilo que não deve, não é apropriado ainda não é adequado, nem para ele, nem para o outro, para quem ele vai passar essa informação, isso aconteça. Então, é como um limitador que o divino, que o Criador coloca em nós. Então, ele deu essa faculdade para a gente de, no momento do estado sonambúlico, ter essa liberdade maior, mas para que tenha uma utilidade para o nosso processo de crescimento enquanto espírito, para o nosso aprendizado, que tem que ser uma coisa útil, séria, e não para que a gente saia querendo saber de tudo, desvendar tudo, até da vida de outras pessoas, de outros espíritos. Então, não é assim que funciona. Essa foi a pergunta número 430. Aí, continuando, Kardec vai dizer, então, na pergunta 431, qual é a origem das ideias inatas do sonâmbulo e como pode falar com exatidão de coisas que ele ignora no estado de vigília e que estão, não raro, acima de sua capacidade intelectual? Como é isso? Então, como é que no momento em que essa pessoa está nesse estado sonambúlico, ela fala de coisas, tem ideias que nessa experiência, com este personagem, ela não teve contato com essas ideias. Ela não tem esse, digamos assim, aprendizado. Quando ela está desperta, quando ela está no estado de vigília, ela não sabe falar sobre isso. Mas quando ela entra no estado sonambúlico, ela começa a falar de física quântica. Ela começa a entender de coisas que esse personagem não tem o mínimo acesso. Não é do seu interesse esse tipo de conhecimento. Ele não vai em busca dele. Ele não utiliza com esse personagem atual. E como é que fica isso? Que nesse momento vai falar
de questões filosóficas, sobre física, sobre temas que nunca se viu aquele personagem. Sandra Naira tá falando sobre isso? Ela nunca estudou isso, nunca não foi do interesse. E ela agora no estado sonambúlico tá falando até de física quântica, que eu não entendo nada. Como é que funciona isso? E coisas que estão até acima da capacidade intelectual deste personagem. Ah, é isso que Kardec está perguntando. Vamos ver a resposta dos espíritos. Acontece que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que se lhe reconhecem. Então, não é só esse conhecimento que a gente apresenta que nós, enquanto espíritos, já conquistamos. Às vezes, esse corpo físico, que é o limitador, faz com que nesse personagem que a gente está atuando agora, determinadas coisas fiquem lá latentes, quietinhas, porque não é do interesse do projeto que esse personagem que vem agora ativar esse conhecimento ou essas informações. Então, o sonâmbulo possui muito mais conhecimentos do que a gente vê, do que a gente reconhece. Somente estão adormecidos, porque o seu envoltório é bastante imperfeito e não lhe permite a recordação plena. O corpo físico, de novo, como um limitador. O que eu programei para essa experiência tem habilidades minhas que não vão estar adormecidas. Conhecimentos que eu não preciso acessar para o que eu programei para esse personagem, que eu programei para essa experiência e que não tem sentido usar aqui se não vai ser útil para o aprendizado que eu quero. Continuando, os espíritos vão dizer, mas em última análise, o que ele é? O que nós somos? Espírito, como nós, mas que está encarnado para cumprir uma missão e o estado no qual entra o despertar dessa letargia. Então, missão, vamos entender com o aprendizado que eu programei para essa experiência através desse personagem, para a gente não achar que a gente vem e tem que cumprir coisas grandiosas, missões, o que é que eu... Não, o aprendizado para este personagem, que é a missão para mim, enquanto personagem. Qual a missão que Sandra Naira determinou para o seu trabalho com esse personagem, que é importante para o espírito imortal que ela é, missão nesse sentido, e no estado que entra esse adormecimento de algumas faculdades, de algumas habilidades. Continuando, os espíritos vão dizer, já lhe dissemos em várias oportunidades que revivemos várias vezes. E essa mudança é que faz o espírito perder materialmente o que aprendeu na existência precedente. Perder no sentido de que fica adormecido, fica latente, que tudo que o espírito incorpora de conhecimento, de habilidade, ele não perde mais nunca. Mas nem sempre todas as faculdades, tudo que ele já tem como potencial, ele vai poder, a depender do corpo físico, da experiência que ele está vivendo, utilizar tudo isso. Então, tem coisas que ficam adormecidas, que vai ficar lá, mas de maneira latente, que o corpo físico vai ter esse papel de dar uma contenção. Continuando, os espíritos vão dizer, ao entrar no estado aí, denominado de crise, ou seja, quando entra o estado sonambúlico, ele se lembra, embora de uma maneira incompleta, sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o conhecimento, nem como o adquiriu. Passada a crise, toda recordação se apaga e ele volta à obscuridade. Ou seja, quando ele está nesse estado sonambúlico, quando a coisa está acontecendo, ele tem acesso a informações, ele disse, eu sei disso, mas não sei onde foi que eu aprendi. Eu sei sobre isso, mas não sei como eu sei. Mas quando passa o estado sonambúlico, passa a crise, o espírito retorna ao seu estado de vigília, essas informações elas se apagam e voltam a ficar para ele numa obscuridade, ou seja, num estado latente, adormecidas. É assim que funciona o processo. Mas, como já vimos aqui nos nossos estudos, Kardec organizou o Livro dos Espíritos de forma que ele fizesse as perguntas primeiro, depois ele coloca as perguntas,
Depois ele coloca a resposta que os espíritos deram a essas perguntas, esses questionamentos que ele fez. E em algumas perguntas, Kardec tece considerações. É o caso dessa pergunta número 431. E após a resposta dos espíritos, Kardec vai dizer: a experiência mostra que os sonâmbulos recebem também comunicações de outros espíritos em que lhes transmitem o que devem dizer e suprem a sua inaptidão. Isso se vê, sobretudo, nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê a enfermidade, outro espírito lhe indica o medicamento. Essa dupla ação é algumas vezes evidente e se revela em outras oportunidades pelas expressões muito frequentes. Dizem-me para relatar tal coisa, ou proíbem-me de dizê-la. Neste último caso, há sempre riscos em insistir para se obter uma revelação recusada, porque então dá-se espaço aos espíritos levianos que falam de tudo sem escrúpulos e sem se interessarem pela verdade. Então, o que é que Kardec está dizendo? Que quando a gente lida, a gente teve experiências ou conheceu pessoas que estão nesse estado, os sonâmbulos, a gente vê que algumas vezes parece que eles estão conversando com alguém. Eles estão conversando com alguém, outros espíritos, e esses outros espíritos estão falando com eles, só que a gente só ouve a parte do sonâmbulo, né? Da resposta, de alguma consideração. E ele diz, a gente pode averiguar isso pela fala do sonâmbulo, em que ele diz assim, ó, estão me dizendo aqui que é tal coisa. Estão me dizendo por quê? Porque nesse estado, ele, como espírito, se ele tem alguma enfermidade ou alguma outra pessoa que ele está interessado, ele vai dizer, eu estou vendo que é isso que a pessoa tem, que ela está acometida de tal coisa, estão me dizendo que é para aplicar tal medicamento, para fazer essa terapêutica, para fazer esses passos aqui, estão me dizendo isso. Em outra vai dizer, estão me dizendo que eu não posso falar sobre isso, que é proibido, que eu não posso dar esse tipo de informação, que eu não posso relatar o que é que eu estou vendo aqui, o que é que eu estou conversando. Então a gente vê aquele que está nesse estado falando isso e a gente vê apenas a parte de cá e a parte com quem ele está falando não. E Kardec vai chamar a atenção de quê? Porque a gente não insista para que aquele que está nesse estado sonâmbulo, sim, mas veja aí, diga, olha aí o que... Por quê? Porque ele diz que a pessoa pode ficar à mercê de espíritos levianos que podem se passar por espíritos amigos, por médicos, por pessoas que vão auxiliar. E, na verdade, como esses espíritos que estão ainda em estado imperfeito, não tem nenhum compromisso com a verdade. Eles querem apenas se utilizar daquele momento para brincar ou para prejudicar alguém. E a gente corre esse risco. Então, que a gente respeite isso. A informação que pode vir, que pode chegar, ela vai chegar no momento certo para a gente. Ela vai chegar na medida certa. Que a gente não insista em querer fazer com aquele que está no estado sonambúlico, pesque para nós coisas do que está acontecendo na dimensão espiritual. Porque na pergunta aqui, os espíritos dizem, né, na pergunta anterior, que Deus dá a faculdade ao homem não com a finalidade fútil, né? É com utilidade, uma finalidade útil e séria, para que a gente possa aprender aquilo que a gente não sabe, para que a gente possa ver como a gente vai poder utilizar da melhor forma essa informação para o nosso processo, para o nosso aprendizado atual. Então, que a gente não se utilize desses artifícios, não faça isso, porque a gente pode estar correndo risco de cair na mão de espíritos ainda imperfeitos, que visam, não querem a verdade ou que querem nos prejudicar. Ok, meus amores? Essa foi a pergunta número 431. Então, hoje nós ficamos aqui com a pergunta número 430 e com a pergunta número 431. E vocês já sabem, na próxima semana, espero vocês aqui, semana que inicia
o aniversário da nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier. Fazemos 115 aninhos de existência. Quem estiver passando por perto, na segunda vem comemorar com a gente e na quarta vem estudar com o grupo, ok? Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, é com muita alegria que nós te agradecemos por esse momento, por esses momentos de reflexão e aprendizado. Que o teu amor, querido amigo, amado Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.